Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Maria. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Será que ela é para mim? Será que eu tenho um caminho espiritual a seguir? Como eu descubro esse caminho? Aqui do meu lado eu tenho o pai Rodrigo Queiroz, seja muito bem-vindo. Saudações, Aline, muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a sua audiência. E falar da espiritualidade é sempre algo que traz muita satisfação e desafio, né? Ao mesmo tempo. Você inovou, né, os cursos IAD, trazendo a Umbanda para esse universo também, né? Eu acredito que você tenha enfrentado também alguns tabus pelo meio do caminho aí, né? Como foi enfrentar isso e como surgiu essa ideia para você? Olha, eu vim de uma criação, meu pai é analista de sistema, então eu cresci, a gente está falando antes dos anos 2000, né? Cresci no meio da tecnologia, aquela internet incipiente, chegando. Aquela que faz o barulhinho. Isso, da discada, tudo. Então eu sempre tive isso em casa, assim, um contato com isso. Eu estou dizendo isso para contextualizar que o uso da tecnologia, para mim, sempre foi um negócio natural, ponto. E aí eu estou dentro da religião já, e a gente está falando já de 2003, 2004, havia um grande movimento acontecendo aqui na cidade de São Paulo em especial, dos cursos de Umbanda, uma Umbanda se organizando de uma forma educacional, né? Os terreiros se tornando templos, escolas e tudo mais. E eu já estava inserido nesse contexto, né? Então eu viajava muito dando palestra, curso presencial, indo para vários lugares, estados, fora do país. E aí eu, apesar de muito jovem, eu estava me ausentando demais de coisas importantes. Por exemplo, não vi meu primeiro filho nascer porque eu estava na estrada. E aí uma entidade falou para mim, olha, agora, num determinado momento ali em 2004, finalzinho de 2004, falou, agora você precisa criar uma maneira de falar sem fronteira, sem precisar se deslocar. Eu não entendi, assim, na hora eu não entendi nada, falei, beleza, né? Sei lá, vou ter que arrumar uma concessão de rádio, né? A primeira coisa que você pensa é o óbvio, né? Sim. É o que tá ali, né, diante de você. E isso não nos pertence, né? Uhum. Uma rádio ou uma TV não é um negócio fácil de se constituir. E aí, isso, naquele momento, eu entendi, mas não compreendi, né? Eu entendi a mensagem, mas não compreendi o que eu poderia fazer. Passou uns meses e aí eu comecei a ver sites, por exemplo, o UOL estava já testando de uma forma muito laboratorial vídeo na web. Eu tô falando um negócio que parece muito jurássico para quem Aline, para quem tem, sei lá, menos de 30 anos pode estar bem distante isso que eu tô falando. Mas era uma coisa muito laboratorial, isso em 2004, 2005 ali. E aí existia um sistema que estava sendo difundido que chamava Windows Media Player. Não sei se você lembra disso, né? E ele era o começo de colocar vídeo na web. Só que a gente está falando da web 1.0. Ou seja, o sistema de internet mundial não tinha suporte natural para vídeo, era só para HTML, né? Desculpa, os termos são técnicos mesmo, né? Então era só programação e tudo mais. No máximo, imagem. E se você quisesse transmitir vídeo para alguém, você tinha que fazer download, você tinha que baixar o vídeo. Então, assim, vou dar um exemplo. Na época, a gente recebia vídeos por e-mail. Que você baixava e assistia. O Rafinha Bastos, do stand-up, ele ficou muito famoso nessa época porque ele fazia vídeo para você baixar. Ele fazia umas sketches dele lá. É assim que ele surgiu no mundo, né? Da comédia, da fama. Então esse era o rolê.
Aí bom, não me interessaria fazer algo nesse sentido, mas eu comecei a ter contato com essa ferramenta que dava para você hackear e assistir no site ali. Aí é Sem tipo baixar. TV. Porque tipo TV. baixar, você gasta Exato, só que a gente tá falando de uma internet tava transicionando ainda da discada pra banda larga, que de larga não tinha nada, entendeu? E aí, pois bem, eu tinha um amigo que manjava de fazer site, eu aprendi com ele a fazer coisas básicas e criei a ideia de, falei, pô, vou fazer uma TV web. Olha só o termo que eu usava na época, TV web, né? E aí eu vou falar de Umbanda na internet. Acho que é isso que aquele mestre estava falando. Uhum. Aí minha avó tinha um cômodo na casa dela de 1,5 por 3. Então calcula com o pé direito de 2,10 m. Um porãozinho, assim, vamos dizer, né? Quente, calor. Mas ela me permitiu forrar com caixa de ovo. Ah, sim. Pra ficar um pouco mais quente ainda. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com filmagem de evento e tudo mais. E ele me ensinou a operar uma câmera. Comprei uma Handycam. Tá tudo bem? Isso não foi essa a pergunta, né? Mas não, pode, só pra gente chegar lá, né? Só pra gente chegar lá no assunto. Para as pessoas verem como o que é natural para um pode não ser para o outro, né? E aí eu comprei uma Handycam, ela tá lá hoje no Umbanda EAD como um memorial, tá enquadrada lá como museu, né, do Umbanda EAD. Ah, legal. É uma Handycamzinha com aquelas fitas mini DV, não sei se as pessoas entendem, mas já era uma fita cassete, só que pequenininha, né? Para você depois tirar a imagem que tava nessa fita, Aline, você tinha que depois ligar um cabo numa placa de vídeo específica do computador e capturar de novo aquela imagem em tempo real. Não tinha mais descarregar o cartão em segundos, né? Como que é o nome do amigo ali? O Anthony. Hein, Anthony? Você já operou essa... Aí, tá vendo? Você acha que tá difícil hoje alguma coisa, meu irmão? A gente tem várias dessas fitas aqui. Que legal. O pai do Raul era o Joaquim Ferreira Neto. Então tem várias dessas fitinhas. Então, pronto. Tinha que pôr o Anthony pra poder fazer captação de uma placa de vídeo dessa. Acho que a marca chama Pinnacle, a placa de vídeo, que era a coqueluche da época. Bom, então só para entender que não, assim, um vídeo de meia hora, até chegar no computador era 2, entendeu? Assim, né? E aí ele me ensinou a operar basicamente na época já tinha o Adobe Premiere já, né? O programa de edição de vídeo. E me ensinou a fazer um chroma key muito porco, né? Aí comprei lá um pano verde. Não, um pano azul, porque o verde era mais difícil achar. E é muito difícil trabalhar com chroma key azul. E aí aquele monte de luz que na época não era LED, era tudo halógena. Deixa tudo mais quente. Ó, só pra você ter uma ideia, eu tô vendo aqui, o pessoal não tá vendo, é um forro de madeira. Então ele era assim, com verniz. Um dia eu tava lá filmando e comecei a sentir pingar um negócio quente, um verniz, porque a luz tava perto dele. Cara, é uma chama, né? Que emitia luz ali. É uma loucura. Um perigo. Perigo. Eu cheguei a ter uma vez, eu não manjava, né? De pôr essas... ofuscar a luz, e aí a luz halógena ela vem igual um farol no seu olho, né? E eu fiquei gravando, Antônio, umas 2 horas ali, acabou a gravação, meu olho tava trincando, eu não conseguia mais abrir o olho, fui no oftalmo. Queimou por que você queimou os olhos, né? Não sei, eu não saio no sol, nada. Mas o que você fez? Aí que eu falei que eu trabalho com filmagem. Né? Falei, cara, quase você vai perder sua vista, cara. Retina do olha, olho. Desse jeito. Tudo pra poder falar de Umbanda. Olha, mas que bom, né? Que bom. Quando eu montei esse estúdiozinho, então, que era um laboratório mesmo, eu entendi. Falei, caraca, eu tava querendo montar uma TV web.
mas agora eu saquei que dá para ensinar daqui. Aí eu entendi a mensagem. Aí eu tinha um amigo que manjava de uma programação. Eu falei, eu crio uma área de fazer senha para eu poder pôr vídeo lá e eu vou vender um curso online. As pessoas vão poder estudar agora comigo de longe. E de fato, de cara, assim, teve 30 alunos. Mas o que mais me deixou encantado é que tinha aluno do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, gente que jamais eu ia ter contato, né? Sim. Assim, facilmente. E era tão seguro que era só digitar a extensão do endereço que você ia direto pro vídeo. A área de login era só fake, era só uma máscara. Ai, muito engraçado, né? Que eu soube de gente que salvou em pendrive, levou pros amigos do terreiro. Mas isso foi bom pra caramba. Sabe que nessa época... Divulgou, pô. Divulgou pra caramba. Haters. Depois os outros começaram a falar assim, eu quero o certificado, vou pagar pra fazer direito, entendeu? Legal. E... Aí, Aline, sim, desculpa. Imagina, pode ir. É assim que começou, que eu vi que, puxa, dá pra ensinar. E na hora, todo mundo que era meus amigos, Rubens Saraceni, Alexandre Comino, o Herveiro da Jurema, nessa época falou, para, você tá profanando. E vão começar a vender no camelô. Ó como é a visão, né, de cada um. Quando eles falaram assim, vão começar a vender no camelô, na hora eu pensei, que da hora. Você pirata agora. Não, mas imagina. Porque você ser tá pirateado, né? é um baita sinal de sucesso, cara. Né? Eu fiquei imaginando, já pensou, eu tô andando na feirinha e vejo... Tem a minha fotinha. Teologia de Umbanda no camelô, meu irmão. Aí eu furei todas as bolhas possíveis, né? Que eles achando que seria um problema. Eu falei, nossa, se isso acontecer, a gente já foi pra um lugar que não volta mais, né? E aí eu não arredei o pé, porque era uma orientação espiritual, não tinha dúvida dessa orientação. Na época, tinha muito respeito pelo Rubens. Falei, Rubens, cara, acho que vocês não estão entendendo, né? Eu sinto muito, mas eu vou continuar, né? Eu não vou parar. E aí eu continuei. Daí a gente tá falando então de 2006 exatamente, quando estruturo isso. E aí 2006 a 2010 fiquei sozinho trabalhando com esse... Acreditando na sua ideia. Fazendo isso e enfrentando esse tipo de resistência de quem estava perto. Né, de quem eu tava divulgando, inclusive, né? Tava divulgando o trabalho do Rubens, essa divulgação repercutia no trabalho que o Alexandre desenvolvia, que o Adriano desenvolvia, todo mundo, né? Já existia o Jornal de Umbanda Sagrada há alguns anos, que eu criei também em 99. Então, eu acreditei na educação. A educação é um negócio para mim muito definitivo na vida de alguém, né? Assim foi na minha, né? Então, continuei. Aí, em 2010, o Alexandre recebeu uma orientação espiritual também. Ó, aceita lá, porque eu sempre tava convidando ele. Sempre falou, ó, Ale, o dia que você quiser teologia, é você que vai assumir aqui, tudo mais, né? E aí ele resolveu e foi uma virada, né? Aí essa parceria foi a virada de chave e a gente ficou junto desenvolvendo um trabalho, e aí com muitas mudanças e camadas e evolução, e depois sendo reconhecido pelos pares, né? Então logo os pares passaram a reconhecer também, né, a validade daquilo. 2006, depois que a gente começou isso, o Rubens lançou uma TV web também, TV espiritualista. Aí ele teve também algumas decepções nesse sentido, então ele aumentou a resistência dele, mas lá em 2010 ele já estava entendendo que era algo que funcionaria para propagação, né, para divulgação, né, o fomento da reflexão crítica, né, dentro de uma religião que, por exemplo, por falta de ter um diálogo organizado entre os seus, é terra de ninguém. Né? Né? E se perde muita coisa, se perde muito, cada um fala o que bem entender e tá tudo bem. E aí é isso, né? Aí a gente tá falando de 19 anos.
Que legal. E a gente acredita muito que a Umbanda é vivência. Você acredita que tem que unir esses dois? Tanto o ensino online, que eu consigo aprender, mas essa vivência de colocar a mão na massa. Como que é para uma pessoa, por exemplo, que quer aprender, mas ainda não tem uma casa própria, um lugar para frequentar? Tem duas coisas aqui nessa pergunta, né? A Umbanda, ela é uma religião que, como qualquer outra, ela precisa ser vivenciada para ser assimilada. Em se tratando dessas religiões de terreiro, né? Então de matriz afro-indígena, em função da longa história de perseguição e tudo mais, sempre foi muito restrito, oculto e com uma necessidade de uma super preservação, né, daquilo que se chama no passado de segredo e tudo mais. Até por isso que tem uma ideia, no geral, de que somente dentro de um espaço próprio é que você pode acessar aquilo. Só que seria a mesma coisa que dizer que para você aprender matemática é somente fazendo parte de uma ordem fechada como era a do Pitágoras, né, na antiga Grécia. Então veja, os tempos são outros. Não é só uma crença, né? Eu não acredito que dá para unir isso ou aquilo. Eu vivo isso. Então eu vim da Umbanda no pé de chão de terreiro e eu posso dizer com toda tranquilidade, Aline, que os meus primeiros anos, que foram trágicos dentro da experiência de terreiro, foram trágicos porque era um ambiente, como muitos, infelizmente, muitos, ou a grande maioria, infelizmente, em que está sendo dirigido por pessoas eticamente despreparadas. Então, é uma coisa confusa, ambígua, porque enquanto tem ali uma mediunidade potente, ao mesmo tempo tem questões no sujeito emocional, ego e interesses, né, confusos. Sim. Ali. O poder, né? Também, né? Então, uma falta de preparo mesmo ético para aquilo, para resumir assim, e um achismo muito generalizado, né? Então, onde cada um fala o que quer, todo mundo tem que ser visto com razão naquilo que fala. Há uma tendência de um exercício de um poder sobre o outro, e aí é um abuso de poder. Então, Aline, as piores experiências que eu tive dentro de ambiente de terreiro foi porque era justamente nesses ambientes em que você perguntava as coisas e o seu guia vai te ensinar. Quando for a hora de você saber, você vai saber. Você não precisa saber. O seu guia que sabe. E aí é ali que... Eu não tô falando de nada misterioso, não. Eu tô falando, por que a vela é verde? Sabe? Não é nada extraordinário, né? Eu tô falando assim, o que tá enterrado ali embaixo, que é o segredo do terreiro. Sim. Não, eu tô perguntando coisa. Por que a gente bate cabeça? Sabe? Eu tô falando desde questões muito simples que você pode fazer um outdoor, né, para explicar, né? E aí é tabu por quê? O que está por trás do controle do conhecimento, Aline? Na história humana. Quem detém conhecimento detém o quê? Poder. O problema que eu constatei muito logo é que não é que eles tinham muito conhecimento e por isso eles tinham poder. É que por não conhecer mesmo, usava esse expediente, né, de suposto segredo exagerado. E aí, eu com o tempo também fui encontrando pessoas generosas que estavam dispostas a partilhar e com suas limitações e tudo mais. Só que já nessa época existia literatura, contestáveis algumas, mas já existia literatura. Então, assim,
existia um movimento, sempre existiu, né? O primeiro livro de Umbanda, a gente está falando de 1942, se eu não me engano. Lourenço Braga. Então, sempre houve uma vontade de partilhar algum conhecimento, um entendimento sistematizado, organizado. Então, não tem nada de errado nisso daqui. Sim. O que as pessoas não entendem ou não querem entender é que o fato de eu poder aprender com alguém não substitui a experiência do terreiro e nem tira a relevância daquela liderança ética. Depois de passado tantos anos, hoje eu dou mentoria para sacerdotes, eu desenvolvo grupo inteiro de terreiro do outro para contribuir, implanto todo um sistema de estudo dentro de um terreiro, porque o pai de santo ele tem que se preocupar com o que só ele pode se preocupar. Tem que se preocupar de cuidar dessa espiritualidade, dessas mediunidades, das necessidades espirituais da comunidade. Hoje, se ele ainda tiver que se preocupar em criar uma estrutura educacional formal dentro do terreiro, é muito desgastante. É isso que a gente também confirmou na prática. Aí hoje você tem, por exemplo, um Umbanda que faz essas parcerias, entendeu? Sim, você vai essa lá, capacitação. a teoria tá pronta, você pode... Exato, tá aqui. A sua liderança, essa liderança comunga dessas ideias, desses conceitos, desses argumentos, sim, então pronto, dá match, a gente consegue fazer junto. Você vai se preocupar com... Só você pode se preocupar. Então uma coisa, ela é distinta da outra. A vivência de terreiro, ela é insubstituível, não há teoria nenhuma, não há ambiente teórico nenhum que vai conseguir te entregar. Até porque nos estudos teóricos, você está sempre comentando a prática. E se eu não tenho prática, ou eu não vivencio a prática, fica muito na imaginação, né? Só fica teoria, como seria, como seria. Então, eu posso explicar aqui para você fundamentos e desencadeamentos de uma defumação. Mas eu não vou conseguir fazer você sentir o aroma da combinação da salve, alecrim e alfazema. Né? E nem como sentir aquela fumaça, aquela nuvem de energia passando pelo seu corpo. Isso não dá. Não. Só vivendo no terreiro, não tem jeito. Deu para compreender? Sim. Mas só estar ali vivendo isso não te torna consciente do que cientificamente, tecnicamente, energeticamente está acontecendo. Você só sente o bem-estar, mas o que aconteceu para você sentir esse bem-estar? Esse conhecimento é importante todo mundo ter. É fundamental que você compreenda. E outra, né? Achar que o caboclo tem que incorporar para falar assim, então vou falar para vocês, antigamente, em 1500, a santidade. Eu tenho que falar da história. A história é a gente que tem que buscar. Eu não tenho que ficar perdendo tempo dele para instruções que já estão postas, já estão aí acessíveis. Senão, qual é o desdobramento da eficiência? Ele vem aqui para cuidar de coisas que a gente não está dando conta. Eles estão aqui para nos esclarecer daquilo que a gente não tem caminho, para nos auxiliar, nos aconselhar naquilo que está no escuro para nós. Agora, daquilo que está disponível e possível, é um caminho que a gente tem que percorrer, porque é o seu progresso pessoal. Ele já fez o dele. A entidade já percorreu o caminho dela. Eu acho que eles vão caminhando a gente para o nosso propósito, né? Assim Perfeito. como o seu Exu falou, olha, você vai ter que colocar isso aí para outras pessoas em um momento que você não vai precisar mais sair do lugar. Então, eu acho que ouvir as entidades é entender também quais são os caminhos que ele dá pra gente, né? E esse ouvir as entidades, né, Aline, é o coração, né? É o coração. E muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso que... Porque não chega o recado bonitinho assim, ó. Você vai... Você vai ter um podcast chamado Papo de Maria. Não tem. Olha, você precisa falar pro mundo. Pronto, é isso. Como você vai fazer isso? O que tá envolvido nisso? Isso aí é você que vai... Percebe? Então, assim, é a mesma coisa. Aprender a se postar diante de um microfone, diante de uma câmera, a estrutura que está envolvida nisso aqui, isso daí não
não é. A gente já tem que dar Não esse caminho para nós. Tá aí, a gente que tem que se aperfeiçoar, sim. buscar essa capacitação. E no campo religioso, filosófico, epistemológico, né, da religião, isso não muda. Continua sendo assim, é o nosso caminho. O progresso é seu, não é o caso dela. Ela não precisa disso, né? Então, acho que isso dá para a gente concluir, né? Por que é importante o estudo, por que importa eu estudar e por que também há tanta resistência. Eu sempre digo o seguinte, se você está num contexto que não há o terreiro, ele não entrega organizadamente os caminhos do conhecimento que ele acha importante você ter para viver ali dentro, e ainda assim ele impede você na busca, tem alguma coisa bastante errada. Normalmente, Aline, em consequência disso, tem outros discursos de poder, de controle, de manipulação, né? Agora, felizmente também eu conheço muitas lideranças que não quer ficar dando curso para filho de santo, nada, e deixa eles muito à vontade, recomenda. Escolhe, né? Sabe por quê, Aline? Confia muito no seu taco. Ai, quem confia no seu próprio taco não está preocupado, né? Não quer segurar filho, né? Quem tem confiança no que você está fazendo, é aquilo que você falou do propósito. Não, eu tô aqui para quem está aqui. Sim. Não quer estar aqui, meu irmão? Pega suas coisas, vai embora. Não preciso disso, né? Então, assim, o que está por trás do controle nunca é bom. Não tem nenhuma nem pra história boa. Pessoa. Não tem que história vive boa. No medo, né? Veja aí, ó, o Putin, né? Então, é a tentativa de poder, de controle do outro, né? Da liberdade do outro, né? Das escolhas do outro. Tem muita manipulação. E aí eu vejo, ao longo desses quase 30 anos trabalhando com a comunicação dentro da religião, o quanto a gente contribuiu para a pessoa se libertar de amarras, de enroscadas, de sofrimento, de descobrir que de repente nem é esse o caminho dela mesmo, né? Isso é importante também. Ou de descobrir que esse é o caminho, né? Aí a gente falava aqui antes de gravar sobre o efeito da pandemia, né? Desde a pandemia, já acontecia antes, mas aí ficou muito mais evidente ali no período da pandemia e isso não retrocedeu. A quantidade de gente que está tendo contato com a religião só pela internet. Nunca entrou no terreiro. Entendeu? Sim. Então, assim, é bom ou ruim? Depende do que a gente está falando. Depende da intenção da pessoa. Tomar né? contato com a religião. Existe essa religião, Sim. filosoficamente. Ele começa a estudar, começa a entender, observar, paquerar ela pela internet, não tem nenhum problema. Tá aí, né? É claro que tem que ver o que ele está consumindo. Agora, vou falar, eu tenho alunos assim nesse contexto, está estudando, fazendo curso e que nunca pisou no terreiro. E eventualmente vem falar, vou conhecer um terreiro hoje. Eu confesso que tá até um... Caralho, tomara que Deus ajude, né? Porque eu não sei onde ele vai. Né? O cara mora lá em Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei indicar nenhum lugar lá, entendeu? E se eu não entrei, eu não indico. Sim, se eu não pisei lá, eu não indico. Então, assim... E eventualmente você vê histórias. Putz, eu fui estranho, Rodrigo. Não me senti bem, tá? Mas a pessoa também já tem um preparo, né? Ela chega... Por exemplo, quando eu entrei num terreiro, assim, de fato, eu também tive uma grande decepção. Então, quando você tem esse conhecimento antes, você meio que já entra preparado e já tem aquela visão assim, isso aqui é meio estranho. O que te decepcionou? Exatamente sobre isso que estamos falando agora. O que aconteceu? O controle, não, só faz. Depois, não sei, na hora certa você vai entender. Tá. Você chegou a entrar pra fazer parte. Tá. Hoje já chega assim, a pessoa no primeiro contato já acha estranho o discurso. Né? Então, quando você tem
um repertório. E eu acho que criar também, desculpa, alguns pais e mães de santos, eles criam uma dependência para aquele filho. Tudo ele tem que perguntar, eu posso fazer tal coisa? Eu posso? Isso também me assustou, assim. Claro. Então, e é isso que o conhecimento elimina. Porque o conhecimento efetivo, ele precisa te encaminhar para autonomia e independência. Costumo dizer o seguinte, a Umbanda, ela é contrafluxo de qualquer sistema religioso que a gente possa conhecer. Por quê? Porque ela não é uma religião no modelo ocidental. Ela não... Tudo que a gente conheceu que tem um elemento judaico-cristão, islâmico, não cabe para o sistema da cosmologia, cosmovisão afro-indígena. Mas essa conversa poucos estão prontos para ter. Né? Mesmo que poucos estão prontos para ter, há uma força pujante dentro dos terreiros, mostrando que isso é um fato. Essa própria espiritualidade é a espiritualidade da resistência. Essa ancestralidade, que é o que eu trato nesse livro novo. A gente está falando de uma espiritualidade de almas concretas, de morto, gente morta. Morreu mesmo. Indígena, né? Indígenas, africanos, e aí já miscigenados, essa brasilidade, que são a resistência da existência de uma cultura, de uma potência, mas que ainda o sistema atual vai silenciar. Num ambiente de aldeia ou de quilombo, o conceito de quilombo, o que deve ser um quilombo, é um lugar de acolhimento e empoderamento. Ali é todos por todos, né? E eu não ficarei sossegado enquanto o necessário que é para mim também não for para você. A filosofia Ubuntu é isso, né? Eu sou porque nós somos, no sentido de que quando a gente pensa nas necessidades básicas da experiência humana, numa aldeia, num quilombo, isso tem que estar suprido para todos. Senão, você não pode ficar em paz em relação a isso. Agora, questões mais pontuais do indivíduo, do avanço do indivíduo, tudo bem. Mas o ponto de partida tem que estar igual para todo mundo. Isso é equidade. E isso é filosofia existencial ancestral. Isso daí, qualquer aldeia você vai ver isso. Né? E aí o quilombo é uma tecnologia da escravidão, né? Os próprios escravizados que conseguiam fugir foram criando, e junto com os indígenas, né? As pessoas às vezes não sabem, mas o quilombo tinha mistura de indígenas desaldeados, que também eram acolhidos nesse ambiente. O que eu estou dizendo com isso? Por que eu estou dizendo? Porque a espiritualidade que... Vou fazer o recorte específico da Umbanda, tá? O terreiro de Umbanda é para ser esse ambiente, né? Que reproduz hoje numa metrópole como São Paulo, né? Enfim, na área urbana, né? Das cidades, em forma de terreiro, de templo, como que seja, mas é ali, espiritualmente falando, um aquilombamento, um aldeamento, que visa a não dependência do sujeito daquele espaço. Então, veja, parece que a gente está com um papo de maluco aqui, porque a gente acabou de falar até agora que existe uma prática contrária, né? De criar interdependência e tudo mais. Mas não é isso que essa espiritualidade está nos encaminhando. Ou seja, você vai ser curado primeiro, né? Do que te trouxe ali, às vezes na dor.
E depois você vai ser impulsionado para encontrar, desenvolver ferramentas, desenvolver habilidades, competências para que você não dependa daquilo ali. Ou seja, a Umbanda o caminho da Umbanda é você não depender dela. Você não pode estar no terreiro, na Umbanda, porque você precisa disso. Essa é uma lógica escravocrata. Uhum. Essa é uma lógica colonialista. Essa é a lógica que o cristão tem, que está atravessada dentro desse ambiente também, né? Por conta do sincretismo, das influências e tudo mais. Mas é algo que a gente precisa refletir. E o conhecimento, isso tudo que eu estou falando, não estou tirando de algum lugar estranho. Estou falando baseado em estudo, vivência, pesquisa, não é? Então, só a educação me dá repertório para eu falar o que eu estou falando. Com certeza. E qualquer um que quiser fazer pesquisa de campo vai entender. Uhum. Então, e aí o fato de que você, ao pertencer a uma comunidade, a um terreiro, já não é mais porque você precisa ou disseram que você tem que. Você tem que ir, você tem que desenvolver, você tem que... Não. Eu faço parte dessa comunidade, desse terreiro, porque eu amo estar com essa galera. Nossa, eu tenho uma ansiedade para chegar a hora que eu vou encontrar. Né? Eu quero ouvir aquele tambor, quero sentir terreiro. O cheiro daquela defumação. Minha filha, minha caçula, tá aqui. Nossa, ela... Nunca falei para eles, vocês têm que ir. Tenho 3. Uhum. Tanto é que os outros 2, um adolescente e o outro jovem adulto, vai só quando dá na telha. Uhum. Né? E não existe nenhuma situação em que não, você tem que ir. Só quando é uma data muito especial, por exemplo, a Sol, minha filha do meio, nasceu no dia 2 de novembro. Olha... 2 de novembro, que é dia de finados. E para nós lá é um ritual muito importante de culto aos antepassados. Ela nasceu no meio Eu tive que parar na metade. Passei para outra pessoa continuar para ir recepcionar ela na maternidade. Então é uma data especial. E aí eu faço questão, né? Ela vai com prazer, ela gosta, tudo. A gente canta parabéns para ela no cemitério, é uma barata. A gente vai para Calunga, né? Fazer o banho de pipoca e tal. Mas essa caçula, nossa, ela quer estar lá, ela não vê a hora de estar lá. Ela tem nome de deusa, né? Já tem ligação com a espiritualidade. E tá na curimba, e canta, e curte. Curte. Então, assim, não é porque tem que, é porque é mó barato tá ali. É uma diversão, eu fico ansioso. É isso. Então, isso só é possível, Aline, chegar nessa compreensão quando você passou pelas camadas e experiências de chegar com uma dor existencial e ela ser curada, aí ser alimentado intensamente, cognitivamente, aprender, e aí encontrar as ferramentas em você, se empoderar, se emancipar, criar autonomia. Eu sou independente, mas eu faço questão de estar. Agora eu contribuo, né? Com essa comunidade. Agora eu sou parte disso com potência. E não porque eu tenho uma obrigação ou eu tenho qualquer dependência, percebe? Esse é o meu entendimento nítido, claro, de Umbanda, de vivência de terreiro. Porque se não for assim, para mim não faz o menor sentido. E eu me esforço para que seja assim. E eu vou dizer, eu tenho um orgulhinho assim, uma vaidade pessoal de dizer, os filhos do terreiro lá, do Ica, eles são instrumentalizados desde o primeiro dia. Legal. Né? Então, o desenvolvimento mediúnico vai nessa direção o tempo todo, eu trabalho muito isso. E é muito raro, Aline, é muito raro alguém me procurar e falar assim, pai, preciso de uma ajuda espiritual. Preciso que você intervenha aqui. Porque esse diálogo ele acontece constantemente. A apresentação de ferramentas e conhecimento é constante ali. E aí você tem que ir pondo na prática, você tem que...
Então vai entrar em questões de buscar um aconselhamento mais pessoal, é quando entra no âmbito mais filosófico da existência, assim. Uhum. Agora, questões práticas de lidar com o dia a dia, espiritual e tudo mais, não, desde sempre eles estão sendo instrumentalizados, né? Então, eu não consigo, particularmente, me ver nesse lugar de... Eu passei já por isso no começo, aí eu fui entendendo como eu vou reverter isso, como eu vou sair desse lugar dos outros te ligando, né? Ah, eu tive um sonho, eu dor de barriga. Não, né? Entendeu? Então, como eu não tenho nenhum interesse... Não, sua dor de barriga. E assim, eu não tenho nenhum interesse que dependam de mim, precisam de mim, que... não tenho nenhum interesse econômico nisso também. Né? Infelizmente, a gente tem que falar disso. Então, sim, assim, claro. Não há essa relação, né? Então, eu quero mais é que não precisem mesmo. Né? E estar ali no terreiro é só um tesão, assim, só uma vontade de estar mesmo, porque é bom estar. Sim. Né? E... Enfim, né? A gente vai falando sem fim. E vamos falar um pouquinho sobre como você se descobriu nesse caminho, porque você não, sua família não tinha nenhum acesso ali ao bando, né? Sim, O que eu sei é que a minha mãe, a família da minha mãe tinha uma relação esporádica, assim, com alguma coisa nesse sentido, mas nunca foi apresentado para nós. Então, teoricamente, eu nasci, fui batizado na igreja católica. Mas sempre tem raízes lá atrás. Sim. Alguém... Não, tinha assim, né? Por exemplo, minha avó fazia todo ano, eu cresci vendo essa festa de Cosme e Damião, mas não tinha nada do religioso, era festa para distribuir doce. Mas eu sei, depois soube, que um dia antes montava os saquinhos, né? Aqueles saquinhos de doce, e tinha um médium que ia lá e incorporava para benzer, entendeu? Era uma relação muito doméstica e eventual, assim, não era religiosa, nada nesse sentido. Então eu cresci num ambiente sem religião, na verdade. Embora tinha sido batizado na igreja católica, eu nunca fui numa missa com meus pais, assim, nunca. Só que eu assim, mais novo que a minha caçula hoje, eu já tinha muita curiosidade em assuntos religiosos, assim. Não sei, eu via na banca uma revista, eu tinha interesse nessas coisas. E aí eu fui um filho do meio muito problemático e num determinado momento meu pai tirou da escola, pôs numa outra confessional, católica, não sei o que, e para passar de ano tinha que fazer a crisma. Então, antes eu lembrei, nessa idade de uns 10 anos eu fui sozinho numa igreja que tinha perto de casa. E comecei a frequentar o catecismo, sabe umas coisas assim? Do nada, assim. Achava mais barato, achava mais esquisito. Aquelas histórias. Mas ali eu tava me sentindo bem. Então eu tinha uma relação com o aspecto espiritual, religioso, assim. E por conta, comecei a ir em missa, ia pra paquerar também, tinha aquela missa da manhã de domingo, era o dia da paquera, da meninada. Mas eu gostava, ao mesmo tempo, com segundas intenções, mas a hora que eu estava ali dentro da igreja eu curtia aquilo ali, né? E aí passei por essa situação de fazer o catecismo, depois eu fiz essa crisma obrigatória, e essa foi a minha relação religiosa. Meus pais, eles se divorciam, eu tô com 12 anos ali, e ele casa rapidamente com uma outra mulher, vou morar com ele. Eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe. E num determinado momento, eu ali com uns 13 para 14 anos, ele começa a receber lá um amigo da esposa que dizia que benzia incorporado com o tranca-rosa. E esse médio amigo lá deles, ele começou a fazer uns trabalhos domésticos lá na casa do meu pai. Só que eu nunca tava, porque nessa época eu tava evangélico. E bem evangélico, bem fake nerd, assim, mas minhas concepções eram bem radicais, assim.
E aí ele vinha falar, mandou recado, isso. Falei, não. E ele delatava eu, esse Exu, né? Aí vinha falar pro meu pai. Um dia meu pai falou, o que você aprontou assim, tô sabendo? Eu falei, como você tá sabendo, pai? Da onde saiu isso? Falei, foi o Exu. Eu falei, tá vendo o demônio, pai? O demônio implantando intriga aqui, ó. E aí ele ficava de mãos atadas, ele ficava na dúvida. Ele não tava convicto também que não era o demônio, entendeu? É mesmo, filho? É, pai, tá. E era verdade. Porra. E aí eu saía pela tangente. E aí ele via mandando recado. Um dia aconteceu um fenômeno esquisito, assim, comigo, de desmaiar do nada, num rolê. E no dia seguinte, meu pai, por acaso, veio falar: vai ter o trabalho aqui tal dia. Aí me deu vontade. Eu falei, vou ver qual é que é esse negócio aí. E aí foi assim, lá na cozinha dele, na casa do meu pai, esse rapaz, esse médium, abriu ali o trabalho, achando aquilo tudo muito esquisito. Engraçadíssimo, segurando pra não rir, entendeu? E o cara sozinho ali, dando uma dancinha, né? Mexendo o maracá, né? Que pra mim era chocalho só, né? Um conga-la-conga, um negócio meio... E aí e chega o caboclo. Puta, você fica tenso dá um com o sustinho. Caboclo, né, cara? Bruto. Eita. Aí já engolia seco ali. Aí veio o Preto Velho. E aí me chamou a atenção que a hora que ele incorporou o Preto Velho, o pai José do Toco, né? Ele era um homem grande, é um homem de 1,90 m, largo, forte, né? Cara, de repente, parecia que tava tudo flácido nele, assim. Eu lembro que eu olhava assim, falando, meu, coisa esquisita isso, né? A pele do rosto, assim, uma coisa... Aí aquilo já me chamou a atenção. Aí veio o baiano. Vinha tudo assim. Não imagina. Dava passe, vinha o outro. Aí veio o baiano. Aí eu dei toda a risada que eu tava engasgado, né? Que o baiano é muito engraçado. É muito engraçado. Ele fez questão de tirar, mas e aí o baiano falou, você tá rindo, né, moleque? Não sei o que, então você vai ver eu daqui tanto tempo. Ele deu uma conta lá, eu vou estar dando risada de você vai estar aqui do meu lado. Aí na hora eu pensei, zero chance disso, né? E aí, enfim, chegou o tal do Exu. Ali a parada foi sinistra. A hora que ele incorporou, senti um arrepio assim de um lugar que não devia sair, pro outro que sumiu até onde foi. Falei, eita. E aí, do jeito que ele chegou, ele olhou pra mim e falou assim: tal dia, tal hora aconteceu isso. Ninguém sabia, ninguém poderia saber aquilo. Aí você acreditou. Aí travou, hein? Engoliu seco. Aí eu falei, não, aí o que eu pensei na hora foi assim, tem uma parada aí, isso é de verdade, esse negócio aí, né? Aí pediu pra todo mundo sair do ambiente, aí conversamos, né? E aí, imagina um adolescente, pais divorciados, problemáticos. Quantos anos? 15 anos? 14 anos. Então foi um negócio de um acolhimento, assim, de alguém que olha pra você, conversa com você de igual para igual, que te ouve e tal. Então foi uma coisa forte, assim. E aí ele falou, olha, você precisa desenvolver, porque se você não desenvolver, você vai morrer. Eu achei meio democrático demais isso, assim, né? Né? Eu falei, olha, muito libertário mesmo, né? Mas aqui não caiu bem nessa fala também. Falei, não, né? Mas aí eu frequentei mais uns 2 sessões assim. E aí teve um trabalho na cachoeira. Era um trabalho do meu pai ali, finalizar uns trabalhos que eu estava fazendo, fui na cachoeira. Eu lembro que eu estava assim num morrinho, vendo meio de longe, tipo, sei lá, 50 metros de distância. Estava ali, meu pai deitado na beira do rio, a cachoeira. E ali, de boinha, assim, olhando. De repente, me deu uma vertigem e apagou minha... Eu lembro nitidamente que ficou escuro e olhei assim, a cachoeira não era água, era luz em movimento. Eu vi indígenas, eu vi os preto velho em volta dele, vi um monte de criança nadando. Eu não sei se isso demorou minutos ou foi só fração de segundo. Para mim foi um monte de tempo, mas voltei.
O que eu voltei naquilo foi um impulso assim ali, né? Eu fui correndo em direção ali onde estava tendo o trabalho, tropecei, caí de joelho e estava chegando o preto velho dele. Essa história é muito foda pra mim sempre. Aí ele pôs a mão assim na minha cabeça e falou: gostou do que viu, filho? Uau! É. Aí eu falei: olha, se é pra isso, eu tô à disposição. Não sabia o que eu tava falando, só fiquei muito afetado com aquela visão. Falei: meu filho, seja bem-vindo então. E aí marcou o trabalho para começar o meu desenvolvimento mediúnico e assim deu início. Mas isso aí foi um processo também confuso, cheio de percalços, mas é assim que eu chego na Umbanda, sem entender absolutamente nada. E aí no primeiro trabalho do desenvolvimento eu lembro que ele me passou um banho de ervas, fiz aquilo conforme ele instruiu, e aí pediu para eu pôr roupa branca, eu pus a roupa branca, como é o clássico. Mas eu lembro que ele chegou lá ali na cozinha, acendeu as velas e falou: ó, acende essa vela. Me deu uma vela branca para acender, e aí eu faço o quê? Né? Falei: oferece pro seu anjo da guarda. Entendi, anjo da guarda. Eu achei que era um espírito desses. Aí eu lembro que também sem entender porque eu fiz isso ali, eu sei que eu falei assim: olha, falou, bate cabeça, esquisito. Primeira vez que você bate cabeça pra uma vela é muito estranho, né? Você não entende, você não sabe o que você tá fazendo. Mas a hora que eu toquei a testa assim, eu mentalizei, falei que eu possa contribuir para qualquer coisa que vá contra essa beleza aqui, né? E, enfim, eu lembro muito de pensar isso, assim, sabe? De pronunciar isso mentalmente, sem também entender. Porque eu só vou enfrentar o racismo religioso, né? O preconceito depois. Semanas depois disso, que eu começo a falar na roda de amigo, que eu tô desenvolvendo mediunidade, que tô indo tá em casa, tá tendo uns espíritos que vai lá, não sei o quê. E eu nunca tinha pisado no terreiro, então, até então. Né? Demora um pouco para eu pisar no terreiro. Toda a experiência está sendo ali na cozinha do meu pai. E aí começa a ter as perdas de amizades, né? Sim, começa a ter o afastamento. E aí você começa a ter consciência que tem alguma coisa aí. E aí meu pai mesmo, né? Depois, quando eu comecei, ele falou: você devia repensar, porque você vai incorporar pombagira, vai virar viado, esse papo da época, né? E você vai desenvolver um vício. Enfim, não tem ninguém que mexe com essas coisas que é boa gente. Ser bem honesto, esse é o conselho dele. Olha que engraçado, ele falou isso, porque aí, quando eu começo o desenvolvimento, ele rompe e vai para a igreja evangélica. E aí eu já tô macumbado, agora já era, né? Esse caminho que você tá indo, eu já voltei, já, né? E aí eu lembro que num determinado momento ali do processo do desenvolvimento mediúnico, eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu tava pensando, tô achando que desenvolver mesmo, né? É muita responsabilidade. Mas aí ele foi muito pai, cara. Que ele tava ali mexendo nos equipamentos, ali nos computadores, e ele parou, olhou pra mim e falou assim: filho, e por que você não quer responsabilidade? Só falou isso. Aí eu pensei: por que não? Né? Por que eu não quero? E é isso. E aí eu dei andamento. Que incrível. Tem uma história que você conta no próprio curso que eu achei bem bacana, que você contou no Instagram também. Você já trabalhava numa casa, né? E você acabou recebendo um quiumba durante um tempo. Sim. Eu fui cavalo de quiumba por 8 meses. 8 meses. Então, o que acontece? Aí passa... Eu tô desenvolvendo, né? Aí na casa do meu pai. Depois de 3 trabalhos para fazer o meu desenvolvimento, esse médium,
ele sofre uma decepção muito grande. A mãe dele comete suicídio, né? Aí o editor vai ter que dar um corte nessa palavra. Acabar com a vida do... Aí para ele, na cabeça dele, foi um negócio muito chocante. Que ele tinha a crença de que as entidades tinham que ter avisado ele. Ele tinha que ter sido avisado para chegar lá a tempo, evitar aquela coisa, né? E aí ele se revolta e rompe com tudo e foi lá na casa do meu pai. Eu lembro que esse dia foi bem forte para mim. Falou, vim aqui avisar, aconteceu isso, tal. Depois de uns dias já que tinha acontecido, né? Eu não vou continuar, eu acho que você não devia continuar, sua vida vai estar aí. Repetiu um discurso bem merda. Aí eu lembro que eu ouvi aquilo, eu fui pro banheiro assim, chorava igual bebê, assim, né? Me senti desolado, assim, aí abandonado total, assim, não sabia o que fazer mais. E aí passou umas 2 semanas, eu senti uma vontade muito grande de fazer uma oferenda. Eu já tinha feito uma no processo do desenvolvimento com ele, né? Então meio que achava que sabia fazer. Uhum. E eu fui intuitivamente, na época tinha quitanda, né? Uhum. Quitanda, pra quem não sabe, era hortifruti na rua, só isso, só hortifruti. Que hoje é tudo no mercado, né? Supermercado. Aí eu comprei umas frutas. Quitanda é muito antigo, cara. Aí, ó, que legal. Eu lembro que eu saí, assim, peguei uma mochilinha, comprei umas frutas. Andando na rua assim, eu vi uma primavera bem florida, assim, cor-de-rosa, linda. O negócio chamou tanta atenção. Peguei um pouco de primavera, pus na mochila. Peguei um ônibus, esse circular, e fui parar no campus da Unesp, que na época em Bauru era o campus e floresta, tudo em volta, assim, né? Hoje é tudo condomínio, né? E aí cheguei ali, eu lembro que eu desci ali no ponto final, né, que era ali no campus da Unesp, e segui assim para dentro de uma mata ali, fui indo, até que eu trombei numa árvore, nossa, linda, assim, eu lembro dela até hoje, assim, ali. Nunca mais voltei lá e lembro dela até hoje. E eu lembro que eu vi aquela árvore e falei, nossa, é aqui. E aí é isso, comecei a arrumar as coisas ali, levei umas velas, tudo. E só fui fazendo. Pus as coisas ali, tudo, arrumei bonitinho, acendi a vela e rezava, chorava, cantava e chorava E aí foi a primeira vez que aí eu vi o Caboclo Tupinambá, né? Aí ele se mostrou assim pra mim, depois do susto. Aí ele falou, olha, fica tranquilo, a gente tá junto e eu vou te encaminhar. Passou uns dias, eu tava na casa de um amigo, saindo da casa dele de noite assim, andando assim ali pelo bairro, comecei a escutar um barulho de tambor e um cheiro de defumação. Aquilo era familiar para mim. Falei, nossa, eu vou seguir esse negócio. Aí eu fui seguindo esse som, caí no terreiro. E aí conheci esse terreiro me acolheu ali, eu fui lá, tomei passe, falei, você é mestre, tem que desenvolver. Ah, tá, então, beleza, comecei. E ali ali eu concluí, efetivamente incorporei o Pai Tupinambá, né, concluí essa etapa e ia ter a gira de esquerda na mata. E eu nunca tinha participado de gira de esquerda, nada, nunca tinha feito puxada, nada. Só que era um terreiro vida louca, entendeu? Né? Aí é isso. Terreiro vida louca. Vida louca. Virou pra esquerda, era porra. Nossa. E é engraçado isso, porque essa dualidade nesses terreiros mais antigos era muito marcada, né? Caboclo era sagrado, preto velho era sagrado. Virava pra esquerda, é bagunça, né, meu? Churrasco, uma loucura. Beleza, eu tava lá, né? Tava ali e tal, e vai, chega os Exus, incorpora tudo, e trabalho acontecendo, eu ali. De repente, vem um troço, incorporou ali, e eu lembro de vir o filho do pai de santo ali, que era Ogã, e ele
interage com esse espírito ali e vai, firma aí, não sei o que, tal, e ele vai tomando forma ali, ele vai se organizando ali no meu corpo, né? A questão que acontece comigo nesse momento é por falta de conhecimento e de instrução, de orientação. A mediunidade de incorporação, ela é muito mecânica, né? Ela é muito física. E para mim é bem evidente isso, bem contundente. Então não há uma dúvida da incorporação. A incorporação ela não deixa você com dúvida. Se você está incorporado com dúvida, tem alguma coisa equivocada que precisa ser ajustada. Só que, como você identifica a qualidade daquela alma que está ali, né? Então, aí você precisa ser instruído. Eu não tinha instrução para identificar que aquelas emoções que estava sentindo não eram adequadas. Que aqueles pensamentos não eram adequados, entendeu? Então, mas como era vida louca, então, acho que é isso mesmo. Num ambiente que o Exu é isso, é porradaria, é putaria. Tira a camiseta. Isso é de menos. Aí o caboclo já fazia no terreiro. Puta, caboclo Tarzan era o terreiro inteiro, entendeu? Caboclo Tarzan. Então, assim, agora. Então, quando há um conceito distorcido em que se alimenta o imaginário de que há uma total ruptura com a ética nas relações humanas, porque é disso que a gente está falando. Não é o Exu ser escrachado, falar uma palavra, outra mais forte, não é isso. Mas quando rompe com a lógica de uma noção ética das relações, né? Então, quando o contexto alimenta isso como isso sendo verdadeiramente Exu, né? Então, o Exu é Exu se ele beber litros de cachaça, o Exu é Exu se ele der em cima da mulher e a pombagira do cara. Então, isso é de verdade. Entendeu? Então, esse é o contexto. É importante entender. Então, eu, um garoto inexperiente, sem instrução, sem acompanhamento nenhum, tem esse repertório, é o que está vendo. Aquela alma que está ali parece que está adequado. Ponto, é isso. Então veio ali um quiumba, se passando por Exu, ninguém ia identificar mesmo, entendeu? Porque a primeira responsabilidade é do dirigente. Claro, ele tem que né? reconhecer. Ele que tem que reconhecer, tem que saber que tem uma coisa errada ali e já corrigir. 0. Ok? Rapidamente, esse quiumba me tira do terreiro. Cria uma situação em que eu sou levado a crer que não precisava mais. E aí é isso. Aí ele começa a envolver pessoas, ele tem um comportamento que eu não tinha condições, repertório para entender que estava inadequado. Quando eu me dei conta, já fazia meses que não tinha Tupinambá, que não tinha Pai João, que não tinha... tudo era ele. Ele vinha tomar a frente, tudo. A hora que mas eu não fui me dando conta. A hora que eu me dei conta, fazia alguns meses que eu, caralho, não incorporo mais a galera. Só ele, tudo é ele. E eu achando o máximo que ele... Entendeu? Tava tomando a frente, né? E ele tinha esse comportamento controlador, manipulador das pessoas, e foi envolvendo ali as pessoas. Entendeu? E aí isso só acaba quando, né, por obra divina, esse médico que estava me desenvolvendo, estava afastado, um dia chega na casa do meu pai já virado. Na porta, ele... Já chutando a porta. Na hora que abriu a porta, ele incorporou o Exu, Tranca-Ruas, que me desenvolveu. Entrou, era uma escadaria, ele subiu aquela... E ele era coxo, cara. Ó, da hora esse Exu. Arrastou naquela perna, sentou, falou, chama fulano, chamou todas as pessoas que estavam manipuladas por esse quiumba, entendeu? Que me acompanhavam. Não falou, não abriu a boca, cara. Espera todo mundo chegar. E aquela tensão no ar, assim. Aí, a hora que todo mundo chegou, ele falou, pronto. Agora, hoje acaba a farsa. Eu sem entender o que estava acontecendo. Aí ele começou a falar, ó, esse cara que você está incorporando, isso.
cara, eu fui ficando chocado, assim, fazia sentido, né? Uhum. Por que aconteceu? Por que fez muito sentido? Porque 2 semanas antes, ali, eu entrei no congá, eu tinha um quartinho que era um congá. Eu lembro que isso foi muito forte pra mim. Entrei nesse congá e senti frio. Era um lugar que eu entrava e vibrava, eu senti frio. Eu olhava pras imagens e não ressoava. Parece que não tinha nada. Só gesso, né? aquela coisa feia, aquela coisa esquisita. Eu lembro que eu me senti estranho, me senti desconfortável. Falei, nossa, que esquisito. E aí eu fiquei tão estranhado com isso que eu saí, fechei. Falei, nossa, não vou voltar aqui. Ai, que louco. Mas guardei, isso eu guardei pra mim, né? Falei, E aí ele vai fazer isso, ele vai falar tudo ali pra todo mundo, e aí ele traz esse espírito, né? E aí ele admite, ele assume e tal, não sei o quê. E aí manda embora. Bem puto, fui pego. E só que, nossa, eu lembro que eu chorava de vergonha, assim, porque aí que tá. Eu nunca tive a intenção. Nunca foi minha intenção enganar ninguém, Claro. né? Manipular ninguém por nada, ou coisa parecida. Então, foi um negócio chocante, porque aí você fica assim... Você fica duvidando da sua espiritualidade, mas você quer pedir desculpa de uma coisa que você não sabe, né? Qual é a sua responsabilidade naquilo. Aí, recentemente, eu contei essa história e eu recebi uma mensagem de alguém que acompanha, falando, pai, eu queria que você explicasse como que pode as entidades que te acompanham ter deixado isso acontecer. Acho que vale a pena esclarecer, porque os outros acham que é terra de ninguém, né? Mas aí... E aí sim veio o Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, né? Aí ele vai embora, ele vem, assume e fala, agora vamos pôr ordem no barraco. Só que aí eu fiquei traumatizado, né? Fiquei, acho que, uns 2 anos sem trabalhar e incorporar Exu zero, assim. Só firmava lá e sem muita amizade, assim. Engraçado, né? Então, foi assim, a experiência bem ruim. E por que você acha que... Eu entendo que às vezes a gente tem que romantizar um pouco, né? Mas, eu era um garoto, né? Então ali a gente tá falando, eu tô ali com 16 anos, né? 15 anos, né? E aí, cheio de dramas existenciais, né? Como todo adolescente. Mas eu tô num contexto vulnerável. Então eu tento fazer uma reflexão do seguinte, olha só, eu tô aqui numa avenida muito movimentada de São Paulo agora, e se eu sair com o meu celular na mão, quais são as chances de eu ter ele roubado comparado a uma rua em Bauru? Sim. Entendeu? Ou seja, o que isso quer dizer? O ambiente te traz a vulnerabilidade. Então eu estava num ambiente vulnerável. Eu estava num ambiente que estava me expondo àquilo. Então, diga com quem andas, eu direi quem és. Ou ao que você está exposto. Há uma romantização dessa ideia, aliás, um exagero meio muito super-herói, né? Achar que as entidades são guarda-costas, são babás, e não é. É isso que as pessoas precisam também desapegar, né? E então o fato de eu estar num ambiente vulnerável, me vulnerabilizando, já é um fator bem definitivo para ser presa fácil. Aí a falta de repertório, a falta de compreensão e alguma camada mais profunda em mim que tinha necessidade de ajuste, de reconhecimento social, talvez, porque ele rapidamente virou rei de um grupo de pessoas, entendeu? Sim. Então isso retroalimenta um ego ali oculto. Claro, não era consciente, assim, a ideia de eu quero fazer isso, né? Mas em algum momento essa simbiose passa a se estabelecer. Então esse é o fato. Agora, por outro lado, Aline, quando isso acontece na minha vida, isso foi tão chocante, porque assim, esse foi um dos grandes motivos que eu teria para nunca mais pisar num banda, em terreiro, nada. Mas sempre que eu passei por experiências chocantes dentro do contexto da Umbanda, sempre serviu para mim assim, não, o que eu preciso fazer que se eu fizer
ninguém mais vai precisar passar por isso. Né? Então essa foi a força que me moveu para a busca de conhecimento, consequência, transmissão do conhecimento, uso da comunicação, e eu tô aqui. Então eu acho que não foi por isso, mas eu penso que se eu não tivesse passado por essa experiência, grande parte do que eu sou hoje, dentro desse contexto religioso, não seria. Sim. Então, porque houve um aproveitamento. Para a gente finalizar, eu abri o tema falando, né? Será que essa espiritualidade ela é para mim? Quando a gente tem a noção de que o propósito da nossa vida é, por exemplo, ser um sacerdote ou servir ali uma casa. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que, para mim, acho que a resposta mais honesta você sente, né? Dentro do contexto de terreiro, o sacerdócio é uma investidura espiritual, né? O termo interno é coroa de sacerdote, né? Ou você tem essa coroa ou não tem. É um pouco ruim isso, porque parece que desmerece os que não têm, alguma coisa parecida com isso. O sacerdócio, ele é uma vocação. Você tem que desejar ter dentro de você a sensação do chamado, para que, ao respeitar esse chamado, você faça o seu melhor. Ainda, alinhado com tudo que a gente falou aqui, essas pessoas falam assim, não, eu nunca quis, né? Não queria, e eu tô aqui por obrigação. É da onde sai um monte de merda. De fato, eu não elaborei ser sacerdote, não foi um plano de vida. Mas quando o pai Tupinambá falou assim, Rodrigo, chegou a hora da gente abrir o nosso terreiro. Ok, tá bom então. Né? Como a gente vai fazer isso? Aí eu vou aprender como vou fazer isso. Agora, então não é para ser um negócio estranho. Não, volta aquele lance da obrigação, né? Coisa, você não tem autonomia na sua vida. Então acho que o sacerdócio legítimo, bem constituído, você sente esse chamado, é alinhado com a espiritualidade e a própria comunidade reconhece. Entende? As pessoas reconhecem em você uma liderança. Então a sua obra, aquilo que você faz, aquilo que você fala, tem que definir esse sacerdócio na sua vida, né? E paralelo a isso, aí sim, se puder, vai se instrumentalizar, vai estudar, vai se preparar, vai conhecer. Hoje, desde 2022, a gente inaugurou a primeira e única pós-graduação, né, reconhecida pelo MEC em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Aline, o time de docente, todos são doutores. Tem pós-doc, tem livre docente. É a constelação de estrelas das maiores autoridades intelectuais de lideranças de terreiros de cada segmento e também da academia científica. Dificilmente se reproduz 2 vezes essa constelação no mesmo lugar. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, ele foi preparado, esse programa de estudo foi preparado para todo mundo, mas toda liderança de terreiro deveria fazer. Você entendeu? Porque o que tem ali de conhecimento antropológico, filosófico, psicologia da educação, do conhecimento, dos sistemas de todas as religiões da matriz afro-indígena que opera no Brasil, todos estão lá. Você tem que saber falar disso. Você tem que entender. Entendeu? Então, assim, fora a investidura espiritual, que é uma coisa que está na alma, uma vocação, se você não tiver instrumentalização, você vai ter problemas graves. Nenhuma religião organizada, segmentos dentro das religiões organizadas, permite que seus sacerdotes represente elas sem gabarito. Então, para ser padre, você vai fazer 6 anos de seminário.
né? Fora formação em filosofia ou psicologia. Sim. Você não vai ser pastor da presbiteriana, da luterana, da batista, se você não tiver formação em teologia e filosofia. Então, no mínimo, são 10 anos estudando para valer, né, um campo de conhecimento humano que vai te dar aparato para poder lidar com a liderança comunitária, com o ser humano, com as questões diversas que tem a ver com a liderança espiritual. A liderança de terreiro não é incorporar espírito, não é saber fazer um amaci, não é saber desenvolver mediunidade. Isso vai com o pé nas costas. Isso quase é automático no sistema de terreiro. Agora, a liderança é saber representar uma comunidade, é saber abordar assuntos que não é todo mundo que vai abordar, por exemplo. Sim. É impulsionar uma comunidade. Então, acho que é isso. Muito legal. Apresente seu livro. Esse é o Sétimo Fiote. Obrigado pela oportunidade de falar dele. Estou muito feliz com Entidades da Umbanda, Segredos Revelados das Forças Ancestrais. Esse livro, eu estou muito feliz com ele porque conseguimos colocar dentro de um livro, né, todas as entidades que estão, ou até esse momento de 2025, organizadamente se manifestando nos terreiros, e trazer aí uma reflexão que estava falando, sociológica, antropológica, filosófica, para além das questões práticas que eu também estou falando aqui. Mas o que a gente deve entender a respeito dos indígenas, que atravessa a figura e a presença dessa alma, que é um espírito morto de indígena que está incorporando como caboclo de pena no terreiro. Sim. Né? O que significa essa expressão do boiadeiro, caboclo de couro, desse Brasil profundo, desse Nordeste, desse Norte, dessa Caatinga? O que é esse fenômeno social no Brasil e o que eles estão dialogando com nós aqui em plena São Paulo, né, no terreiro dentro de São Paulo, para essa comunidade religiosa? Porque não pode ser figurinha, sabe, de álbum. Sim. Não pode ser uma estante. Eu quero ter tranca-rua. E é isso que aconteceu. Né? Isso a gente vê esse fenômeno. As pessoas colecionam como super-heróis numa prateleira, né? Sim. As entidades, e ela quer ter uma entidade, uma coisa maluca. Nunca consegui imaginar um negócio desse, mas isso existe, né? Então, é um diálogo diferente, uma proposta diferente. Tenho certeza que você nunca leu, né, esse diálogo, a abordagem sobre as entidades, as linhas organizadas que operam nos terreiros de Umbanda nessa abordagem. Estou muito feliz porque tem sido validado por muitas lideranças, muitos pais e mães de santo, não só da Umbanda, têm manifestado alegria com o texto, com o que está aqui. E ele é o segundo da coleção Umbandalogia, né? O primeiro é Umbanda para Iniciantes. E dessa coleção vão ser 7 livros, 7 títulos diferentes. E é isso. Então, adquira o seu exemplar nas melhores livrarias do Brasil. Se não tiver na livraria, ela não é boa. Então, você pode comprar na Amazon. Na Amazon você vai encontrar com preço bom. E tem presente também, né? E esse aqui tá aqui para a Aline sortear para vocês da melhor forma que ela achar. Depois eu vou lá abrir uma caixinha de pergunta. O Anthony vai organizar direitinho isso. E aí vai ser sorteado. Bom, Rodrigo, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Gostei muito. Que bom. Foi muito agradeço. Divertido. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixa um comentário aqui que isso ajuda a gente também. Para finalizar, deixa um recado para o pessoal que está nos assistindo. Eu vou deixar um recado que é o seguinte: eu vi que tem vídeo aqui no canal que tem mais visualização do que seguidor do canal. Então se inscreva no canal, é muito importante. Se você assistiu, gostou do que foi trabalhado aqui, se inscrever é fundamental, curtir, meter o dedo no like é fundamental para não quebrar o pé do nada, né? E também impulsionar o canal, que quando a gente tem espaços para dialogar sobre espiritualidade, a gente tem que impulsionar, porque, como diz a mãe Flávia Pinto, a gente não tem uma rede de televisão, redes de
comunicação aberta, e nós que somos comunidade, nós que somos aqui participantes, precisamos impulsionar um ao outro. Então, brincadeiras à parte, o pé você pode não quebrar, mas eu fico aqui, agradeço imensamente, Aline, a oportunidade mais uma vez, sempre uma satisfação poder falar de tudo isso com a galera toda, e estou à disposição sempre que for necessário. Obrigadão. Axé. Axé, saravá.